Tâmala. Olá, Alexandre, tudo bem? Eu tô, e aí contigo, tudo bem? Tudo! Aqui no frio de Friburgo, você tá aí em Portugal, como é que estão as coisas aí? Olha, até que conseguimos passar por essa crise brava da saúde de uma maneira até que muito boa, com muitas é, restrições, né, Ju? Todo É, mundo se trancou mesmo, né? Poucas pessoas desobedeceram as orientações do nosso Ministério da Saúde, que Direção bom, Geral de Saúde. Todo mundo realmente aderiu. Tá pesado, né, muito. financeiramente para o país, para as pessoas e tal. Tem a questão social, né, que deixa todo mundo muito triste. Mas tem as outras coisas também positivas, né? Muitos projetos que estavam um tanto quanto escondidos aí, né, dentro das nossas mentes, principalmente, foram colocados aí para fora, né? Eu agorinha mesmo, tô terminando agorinha nesse instante uma reunião com algumas pessoas, desenvolvendo projetos muito diferenciados. Ah, dá um furo, qual é esse projeto, né? Agora que você começou a falar. Ah, Não pode. Aí... até posso. Nós vamos iniciar um programa de discussões de artigos clínicos e casos clínicos, né, com um grupo americano, italianos, aqui de Portugal e do Brasil. Vamos ter encontros mensais com um programa mesmo Aham. de formação, de aprimoramento, que vai ter a participação de médicos, fisioterapeutas que atuam em diferentes lugares do mundo, tudo baseado, claro, nas evidências, mas evidências clínicas e científicas, Ai, que numa ótimo. discussão, com discussões de altíssimo nível. É, um encontro por mês assim, com esse grupo todo, como professores, né? Então é uma mesa Aham. redonda que todo mundo pode Sim. participar, né? E é online, e tem um custo muito baixo para as pessoas terem Sim. acesso a todos os artigos, para lerem antes. Quer dizer, um Ah, isso programa mesmo de educação, de né? Não educação. é, deixa eu ir lá ver o que tem lá, não é deixa eu ver lá o que tem lá. É um negócio sério, é para entrar, para acompanhar a Aham. discussão, poder perguntar, participar, sabe? É um negócio bem legal que a gente está estruturando ainda, né? Isso é um spoiler mesmo, um monstro, porque a gente está Monstro mesmo. estruturando, estruturando, ainda devemos terminar na segunda-feira, mas já temos as pessoas que vão participar, pessoas de grandes instituições mundiais que vão participar. É, isso é uma coisa muito bacana. Daí vão surgir dois congressos, Nossa. um virtual e depois um físico, com esses nomes todos reunidos nos dois. Essa é uma das coisas, né? Aí os projetos que a gente está fazendo com cursos de formação em laser e em outras coisas aí também. Tem bastante coisa acontecendo. Estou É que reestruturando a clínica, tem mais um congresso que eu vou participar agora em maio, né? Que o Mauro entrou agora, é, e ele é uma das pessoas que me convidou a participar desse evento. qual é o Enfim, a gente tem congresso para a gente falar aqui para o pessoal muita que coisa também. andando. Ele é um de fisioterapia musculoesquelética, está Uhum. terminando a programação deles, mas tem também um físio da Suíça, um físio dos Estados Unidos, eu aqui de Portugal, um da Austrália e 4 do Brasil. Vai ser Nossa, um conjunto de palestras bem legais. Aí, assim que tiver finalizado mesmo, eu te mando manda a pelo WhatsApp, gente. se você puder ajudar a gente a divulgar, vou ficar muito feliz. Lógico, Vai ser sempre. A gente pode até chamar o Mauro para vir falar um pouco mais também sobre o evento, a gente falar para toda a rede, porque eu acho que isso é muito importante que está acontecendo na fisioterapia. Tinha vários congressos esse ano,
né? Eu ia participar de 5 congressos físicos e acabaram que todos, infelizmente, foram cancelados. Mas a gente vê que os fisioterapeutas, que todos vocês estão se juntando e fazendo movimentos online que não estão deixando os profissionais que acabaram de se formar ou aqueles que realmente estão buscando mais formações pararem. Então isso está sendo muito interessante da gente estar vendo e participando também. Aí a gente resolveu entrar nisso, estamos chamando vários profissionais como você para vir fazer lives e dar informação para todo mundo. E eu acho que é um movimento muito legal que aconteceu, infelizmente, por causa de um desastre no mundo, né? Mas que, se Deus quiser, a gente vai superar tudo isso e evoluir espiritualmente de todas as formas, né? Sim, a gente tem que tentar aprender com as coisas, né? Sim. E eu acho que sempre se ajudar, né? Eu nunca me privei, né, de colaborar com as pessoas, né? A questão é assim, uma pessoa mandava uma pergunta para mim e eu respondia uma pergunta para ela. Pronto, eu e ela ficávamos sabendo disso. Agora a gente aprendeu, né, a fazer essas coisas de uma forma um pouco mais ampla, né? Acho bem bacana fazer isso. Estava aqui, o Luiz Pinto é fisioterapeuta do Futebol Clube do Porto, aqui em Portugal, um irmãozaço que eu tenho dessa vida. Tem 2 aí, o Maureen, lá do Rio Grande do Sul, né, que é um irmãozão também, do coração, e o Luiz aqui em Portugal, que é realmente minha família. Eu tenho consideração por ele como tenho pelos meus irmãos mesmo. A gente fez coisas juntos aqui, um acabou potencializando o outro, apresenta um para lá, vem para cá e fala, um assiste o outro, pergunta e faz coisas para ajudar a espalhar a informação, né? Para ajudar principalmente a espalhar a experiência, que eu acho que a nossa live hoje é muito nesse sentido, né, Ju? A gente falar de experiência contra a ciência, não no sentido de oposição, né? De oposição. O que um limita o outro, o que um ajuda no outro, o que um explica do outro, né? A gente tem muitas coisas assim que a experiência traz para nós, né? O Luizão fala, um treinador que ele trabalhou muito tempo no futebol, né? Ele dizia que a diferença entre um atleta bom e um atleta genial são 3 dedos. 3? 3 dedos, professor? O que fica atrás desses 3 dedos aqui, ó. O cara tem dentro da cabeça é o que faz a diferença. É verdade. Então, quando a gente pensa em recursos que a gente usa, né, em possibilidades de intervenção que a gente faz, algumas coisas a ciência já consegue explicar, algumas coisas ela não consegue explicar ainda, né? Mas isso não quer dizer que em algumas pessoas a gente não tem efeitos positivos, em outra a gente não tem efeitos, né? Então, se nós observarmos recursos que têm um embasamento muito forte, né? Então, eu vou falar um pouquinho de laser, né? Nós demos ontem aí por um curso que nós temos uma aula de laser no processo inflamatório. Na verdade, não é só laser, fotobiomodulação no processo inflamatório. Ju, tem uma quantidade de sustentação científica enorme. Que é assim, se você fosse imprimir tudo em folha A4, você enchia uma sala de coisas que indicam e justificam o uso. Tá bem. É para 100% das pessoas que a gente tem aqueles resultados? Não. Não é. E aí, tem recursos que a gente tem muito mais facilidade para estabelecer modelos de pesquisa, né? E tem outros que são muito difíceis. E ainda assim, o laser é um dos recursos que é mais fácil a gente estabelecer modelo de pesquisa. Por quê? Porque eu faço um placebo na boa. Eu posso fazer um placebo com uma facilidade enorme. Por quê?
A pessoa sente alguma coisa do laser Não. terapêutico? Não, sente o meu toque. Eu toco no placebo e eu toco no tratado. O aparelho pode fazer o mesmo barulhinho sem emitir a luz ou emitindo a luz? Pode. E eu, como terapeuta, aplicando, não saber o que está acontecendo? Pode. Né? Então tem um monte de condições relacionadas à laser terapia, por exemplo, que a gente consegue desenhar programas, né, científicos, protocolos científicos de uma forma incrível. Né? A gente consegue fazer desenhos para estudos científicos de uma forma muito show. Mas, mesmo assim, a gente não consegue achar o 100%. Né? Então, você precisa de experiência para conseguir jogar com os efeitos fisiológicos, os efeitos terapêuticos, e a partir daí você conseguir uma resposta. Né? Então, a gente vai sempre, com mais experiência, conseguir trazer o efeito positivo de uma técnica que a gente usa, às vezes fugindo um pouco daquilo que a ciência está conseguindo pesquisar, mas a gente vai com a experiência que a gente tem da prática clínica. Clínica, que é a coisa da clínica em relação à pesquisa, né? Que para algumas coisas a gente não consegue trabalhar assim. A gente tem uma pergunta sobre a Dia Cibele, como está a relação em relação às pesquisas sobre o efeito do ultrassom? O ultrassom tem, diferente. Tem suporte científico para um mundo de coisas. O problema é as pessoas acharem que o ultrassom consegue atravessar o planeta inteiro tratando todo mundo. Eu estou aqui em Portugal, eu miro para lá, vai atravessar o oceano e vai tratar todo mundo que está nos Estados Unidos e vai passar para lá, vai chegar na China, vai chegar na Coreia. Ele tem uma limitação enorme de penetração, porque o nosso corpo gosta muito da energia vibratória do ultrassom. Então ele absorve muito. Quando absorve muito, penetra pouco. Esse é o grande problema que nós temos para o ultrassom. As pessoas acham que com o ultrassom a gente consegue tratar tecidos a 5 centímetros de profundidade, 8 centímetros de profundidade, 10 centímetros de profundidade. Com a técnica de mobilização, né, dinâmica do cabeçote, a gente consegue chegar, na melhor das hipóteses, no tecido muscular, a 4 centímetros de profundidade. E as pessoas querem tratar, por exemplo, um piriforme de uma popozuda com ultrassom. O recurso tem uma limitação que é física, é da natureza. Você quer ser maior do que a natureza. É isso, você quer contrariar a natureza. Mas com o laser conseguiria? O laser você consegue? O laser também fazer? Não, Não. Ele consegue gerar efeitos até um pouco mais profundos, que a gente tem os efeitos diretos e os indiretos, né? Mas ainda assim não é uma coisa indiscriminada. Os recursos que são mais profundos são ondas curtas, que é muito profundo, né? Só que ele gera um campo que se espalha para tudo quanto é lugar, e aí ele não é seguro. Nós temos a radiofrequência, que é um tanto mais profunda, e nós temos o TECAR, que é muito profundo e muito seguro. E também a magnetoterapia, né? Que são recursos que conseguem atravessar bem o nosso corpo. A magnetoterapia, a TECAR e alguns equipamentos de radiofrequência com muita segurança, né? Porque o campo fica fechado dentro dos transmissores e tal, você tem um controle muito grande, né? Mas tem outros recursos que têm uma limitação física mesmo, da natureza. O nosso corpo absorve muito, né? Então eu quero tratar um tecido que está a 4, 5 centímetros de profundidade com laser vermelho. Não existe isso, não chega, não tem como. Tem que ser o infravermelho. Ah, mas eu só tenho o vermelho. Não use, porque não vai chegar.
você está enganando a si mesmo e as pessoas. Meu paciente. Né? Então, enfim. Aí você tem por outros que a gente recursos, né, que você pode ir fazendo se você também não tem esse tipo de laser ou esse tipo de equipamento Foi. na clínica. Sim. Eu acho que tá aí a história dos 3 dedos, Ju. Uhum. Se eu tenho um arsenal grande, se eu estudo bastante, se eu me aprofundo, eu estudo todo dia, caramba. As pessoas falam, nossa, você dá umas explicações, umas coisas, não sei o quê. Tá, mas eu estudo todo dia eu leio alguma coisa, todo dia eu assisto alguma coisa de alguma pessoa que é referência, todo dia. Agora há pouco mesmo eu estava aqui procurando para me matricular no curso de anatomia de Harvard, tem um curso gratuito deles. Uma ótima dica para todo mundo. Anatomia, tem muitos cursos gratuitos de altíssima qualidade. Aí se você quer um certificado, você paga um valor para ter um certificado. Se não te interessa o certificado, só te interessa o conhecimento, você não paga pelo certificado, mas eles te dão um curso, entendeu? Então, assim, mas você vai estudar anatomia? Eu vou estudar anatomia, cara, porque eu mexo nas pessoas, né? Sim. Então eu quero revisar tudo, eu quero ver como é que Harvard ensina anatomia, né? Eu nunca pisei lá em Harvard, então eu quero estudar anatomia com Harvard, certo. entendeu? Tá certo. Depois eu vou terminar esse curso, Isso. vou fazer um outro curso de ciência básica e tal. Então, isso vai criando pra gente um arsenal de ferramentas todas que a gente pode ter nas mãos, que depois na tomada de decisão, você vai optar por aquilo que pode dar o melhor resultado, de preferência baseado nas evidências. Né? Lembra que quando a gente fala, né, Luizão? Você viu? Ó, o Luiz aí, que eu falei de 3 vezes, né, Luizão? Quando a gente fala de evidências, né, as pessoas vão logo assim, já tem uma revisão sistemática com meta-análise plus 14xWY. Não. Não, tem coisas que não tem. Mas a prática baseada em evidência não é só isso. Esse é um dos pontos. Nós temos vários níveis de evidência científica, não é? Então, por exemplo, o estudo experimental, ele gera evidência científica. É um dos níveis, não é? Sim. Como que eu consigo explicar coisas que eu preciso arrancar tecido e cortar sem usar experimental? Não dá, eu não posso pegar pessoas, vamos juntar aqui 300 pessoas, agora eu vou arrancar a coxa de todo mundo para estudar. Isso não existe. Não. Então tem a sua importância, tem a sua relevância, né? E você vai numa construção. Às vezes a gente observa na clínica, que é um outro tripé, resultados tais que a ciência ainda não consegue. Não consegue. Isso a gente ainda vê muito na fisioterapia, né? Infelizmente, a gente, que é o que você estava falando no início, que tem metodologias, métodos de produtos, né? Que a gente não consegue ter o placebo ou ter o mesmo efeito para uma mesma população. Então, complica um pouco você conseguir realmente ter uma evidência desse grau que as pessoas querem na fisioterapia, né? Que é o que você estava falando no início. Exato, agora não quer dizer que não tenha utilidade. Não tem efeito. Né? E às vezes algumas coisas muito relacionadas às bandagens elásticas. A bandagem, o que eu ia te falar. Falar do nosso tema, que todo mundo veio procurar a gente para falar de bandagem. Deixa eu só te apresentar rapidinho, Ale, porque vamos te apresentar? Posso? Pode. Estamos aqui hoje com Alexandre Cavalieri, mestre em fisioterapia, sócio honorário, especialista na SONAF e docente de pós-graduação no Brasil, em Portugal e Espanha. É o nosso querido amigo Alê e a gente vai falar nessa live um pouco sobre bandagens elásticas, bandagens rígidas, e eu acho que a gente vai entrar num caminho, de pesquisa mesmo, né? Porque acho que a gente já começou a falar aqui, então, de evidências clínicas. Então, eu vou mudar as minhas perguntas. Minha pergunta primeira vai ser: a evidência clínica sobre a bandagem, a gente realmente não tem de alto nível de evidência, mas a gente tem evidências clínicas.
interessante. Então, você pode falar um pouco dessas evidências que a gente tem sobre as bandagens elásticas, primeiro e depois rígida, e a gente pode discutir um pouco sobre isso. Sim, sim. Clinicamente, eu uso há muito tempo as bandagens elásticas, né? E eu sempre tive comigo, né, algumas estratégias assim. Primeiro, explicar para o paciente sempre tudo, né? Nunca falar assim, olha, vou colocar uma coisa aqui que é fantástica, né? Olha, isso aqui é um recurso, né, que ainda a ciência não explica, mas nós temos um número de pacientes muito grande que tem bons resultados e um pequeno número que não tem. Então pode ser que para você não haja respostas, não é? Mas está aqui. Quer usar? Em casos semelhantes ao seu, nós já tivemos muitas vezes bons resultados. Não é? Tivemos. Sim. Então tá bem. Então a pessoa diz, tudo bem, podemos tentar, claro que sim, não tem problema algum. Ótimo. Então eu vou lá e tomo todos os cuidados com limpeza de pele, linha de direção do tecido muscular que eu quero trabalhar, não carregar muito na tensão nas primeiras vezes que eu vou colocar para evitar alguma reação alérgica, evitar algum desconforto, evitar uma resposta muito exacerbada, que às vezes a pessoa se descompensa toda, até emocionalmente pode acontecer, não é? E aí então, durante todo o tempo que eu uso, e a gente já está falando de bastante tempo, né? Eu tô ficando velho. Já são uns 18 anos, mais ou menos, que eu uso bandagens elásticas. Eu, na grande maioria das vezes, eu tive benefícios a partir do uso. Na grande maioria mesmo. Algo assim, vamos falar, para cima de 85% das vezes, Nossa. Eu tive grande sucesso no uso das bandagens elásticas, né? Para redução de dor, para redução de edema, né? O Luiz falou uma coisa aqui que é a linha, né? Sem bandagem dói, com bandagem não dói. Não tem artigo? Dane-se, eu vou colocar bandagem. É isso. Então, eu vou produzir o bem-estar, né? O Maureen está falando aqui. Eu vou gerar o bem-estar. Foi engraçado na situação que eu tinha acabado de sair uma coisa que girou televisão, girou YouTube, não sei o quê, um vídeo de um colega nosso e um outro blogueiro, uma coisa assim, falando mal dos efeitos, né? Ó, a minha senhora aqui dizendo que ela gosta das bandagens, para ela faz efeito. Para ela faz efeito, na verdade, é o fisioterapeuta que ela tem que cuidar dela, né? É verdade, aí ó. Entre nós, hein, Ju? Aí, eu tinha acabado de sair aquilo. Então, eu lembro desse falando, mas todo mundo falando, motorista de ônibus falando, essas bandagens não servem para nada, né, Sérgio? O professor Sérgio Borim aqui, uma referência mundial também na fisioterapia, um cara maravilhoso. Então a gente estava lá, com o paciente chegou, estava acostumado a usar nele, e uma dor lombar residual, sabe, uma coisinha chata, até que um dia eu falei, pô, meu irmão, vamos colocar, porque ainda mais tinha acabado de sair aquela coisa, né? E eu, meu Deus do céu, justamente falando de lombar, né? O Medija é lá de Manaus, ó, os macacos às vezes derrubam a antena dele lá e fica sem internet, né? Então a gente vai lá, chega o paciente, cara, vamos usar? E justo aquele dia trouxe um filho dele que tinha sofrido entorse de tornozelo. Aí o filho dele, que você vai usar aquela enganação do meu pai? Aí vem cá, onde você estudou isso? Eu sabia que o menino estava estudando engenharia, né? Não, que eu vi na internet. Eu falei, que internet que você viu? Não, eu vi os caras colocaram um vídeo assim, assado, do estudo, que não sei o que, tá, com tantas pessoas e não sei o que lá, e e eu...
O seu pai participou desse estudo? Não. Então, do jeito que foi feito o estudo, eu não sei se o seu pai vai dar certo ou não. E eu não estou prometendo para ele que vai dar certo. Só que você concorda que o seu pai está com essa dorzinha residual, que a gente já fez tudo, ele melhora, fica 3, 4 dias melhor, ele já trocou cadeira, já trocou colchão, já fez tudo, e passa 3, 4 dias, aparece essa dorzinha aqui no seu pai, e a gente manipula, mexe, tal, e fica melhor 3, 4 dias. Cara, eu vou tentar esse recurso. Tentar. Eu vou ver se consigo ajudar um pouco mais o seu pai. Aí ele, desculpa, foi mal, tal. Tá bem, vamos lá. E eu coloquei no rapaz, fiz o meu trabalho todo, foi embora com a bandagem. Aí eu sempre peço para os pacientes mandarem uma mensagem, como é que tá? Se eles esquecem, eu mando a mensagem e tal, né? Tudo bem. Aí no dia seguinte mandei para ele, aí como é que tá, não sei o que, ele, tá igual sempre você faz o tratamento, eu fico bem. Né? Então eu tô bem. Tá bom. Dia seguinte, e aí, como é que tá, meu irmão? Cara, engraçado. Tô sem dor. Tô bem igual eu tava ontem. Top. Domingão. E aí, como é que tá? Cara, tô bem igual sexta-feira. Opa! Já 3 dias mesmo? Depois. E veja, já recomendado tirar. Né? Já recomendado tirar. Né, Rafa? O Rafa também tem a mesma linha de pensamento que eu. Aí, eu falei pra ele, faz o seguinte, já tira hoje, né? A bandagem e tal, ela já começa a perder elasticidade e tal. Eu falei, engraçado, eu tô sentindo a mesma coisa ainda. Tá bom, tudo bem. Então deixa. Tá te fazendo bem? Não, tá fazendo bem demais. Então tá bom. Veio na terça-feira ainda com a bandagem colada. Tomou os cuidados quando saia do banho, passar o secador e tal, né? Beleza, tal. Ele falou, cara, eu tô igual eu tava sexta-feira. Não voltou a dor. Não aconteceu como aconteceu das outras vezes. E no filho dele, eu tinha colocado para drenar edema no tornozelo. Inclusive, coloquei uma furadinha, assim, não sei se você conhece, já viu alguma vez em algum lugar? Tem uma que ela é inteira furadinha, assim. Já vi. Que trabalha com isso. É muito difícil de encontrar essa bandagem, mas tem uma amiga minha, depois se você quiser eu passo o seu contato para você. Pra você comprar, tá? Essa bandagem furadinha foi a que eu coloquei no tornozelo. E ele também chegou com muito menos desconforto. Com certeza. Com um volume muito menor na região, né? Sentindo muito, muito melhor. E aí, então, removi dos dois. A bandagem não tinha nenhuma reação na pele, porque eu não trabalho com tensões excessivas nunca. Né? Eu coloco no máximo 40% de tensão da bandagem. Não trabalho mais que isso. Eu não gosto de arriscar nas coisas que eu faço. Aí, enfim, terminei o tratamento de novo, tal. O filho falou, põe de novo no meu pé, que foi bom demais para mim. Mas não é charlatanismo, meu? Não, mas olha só como ajudou. E aí a bandagem furadinha, né, é interessante, porque quando você tira o hematoma, ele fica todo pintadinho, né? Todo pintado. Ele fica, as diferentes pressões que a bandagem produz, faz uma drenagem diferente. Então a pessoa fica toda pintada, é muito interessante, né? E aí ele viu, né? O volume diminuiu muito, ele estava sentindo muito melhor e tal e coisa. E o pai falou, cara, coloque em mim de novo, por favor. Beleza. Então eu vinha tratando esse paciente, ficava aquela dorzinha residual, colocamos a bandagem uma vez, não teve a dor residual e ganhou amplitude de movimento. Ganhou segurança para o movimento, que ele tinha receio em algumas amplitudes, né? Tinha um pouco de cinesiofobia. Avançou pra caramba. Ótimo. Fiz de novo, mantivemos a bandagem até ele voltar na sexta-feira. Cara, sabe o que aconteceu? Na próxima semana, ele estava inscrito no Pilates, dessa linda senhora que eu chamo de esposa, e foi fazer exercício, só evoluiu, voltou inclusive a jogar futebol, que ele tinha parado por causa dessa dor. Eu não mudei minhas estratégias terapêuticas,
incluí a bandagem elástica e a gente teve um desfecho que foi top. O que ele sentiu, o que ele referia e os sinais clínicos que ele me mostrou e na avaliação funcional, ele teve um ganho gigantesco. Então, como é que eu vou dizer? Não funciona. Não vou usar em ninguém. Não vou usar em ninguém. Né, tá aqui. Então, meu cunhado agora também. Muitas vezes, esse tratamento nele ele é dentista, né? E às vezes muitas dores, porque fazia para redução de tensão muscular. Ele melhorava muito, ele melhora muito quando faz esse uso. Então, por que eu vou privá-lo? Agora, eu privo um paciente, Ju, eu deixo de usar quando eu já usei e nele não deu resultado. Nele não deu resultado. Mas eu faço isso com laser, eu faço isso com manipulações, eu faço isso com dry needling, eu faço isso com tudo. Com tudo, muda. Sim, são recursos que você vai tendo. Esse é o lance de você estudar, né? Porque você vai tendo um monte de recursos. Você falou que seu cunhado é dentista. Eu estava lendo uma pesquisa que fizeram aí na Europa com dentistas, né? Que a recuperação da retirada do dente demora, não sei... Terceiro molar, eu tenho um artigo do terceiro aqui. molar, isso, obrigada. Terceiro molar, eu tenho um artigo aqui. Foi muito interessante diminuir. Resultados excelentes na drenagem, na pós-extração. É um artigo de 2019. 2019. Na verdade, não, ele foi publicado agora em 2020. É um artigo extremamente recente. Sim. E os resultados foram muito legais. O que eles fizeram? Eles, obviamente... dizer placebo, quando a gente usa uma coisa colada na cara da pessoa, é meio complicado, né? É bastante... eu tô colando uma coisa aqui em você, mas eu não tô colando nada, tá? Você teria que fazer, acho que hipnose, né? Acho que teria que ser uma hipnose pra gente conseguir fazer isso. Curiosamente, é um pessoal do Paraná, né? Do Paraná. A odontologia pesquisa muito, mas tem um estudo europeu também. Eu não lembro de onde, daqui, acho que é da Itália, mas esse estudo aqui é mais completo que eu estou falando. Eles colocaram dos dois lados, era extração bilateral e eles colocaram dos dois lados. E os resultados são estatisticamente significantes em favor do uso da bandagem elástica, né? Acho que diminuiu a dor e desinchou em 5 dias, em vez de 15. O edema é o mais importante. O edema, eles colocam como realmente uma mudança bastante interessante, mas a dor também reduziu muito, principalmente no quinto dia que dá 120 horas, né? Ela foi reduzindo e teve o pico de diferença no quinto dia de pós-operatório, enquanto ainda havia edema e dor nas pessoas do lado, olha, é a mesma pessoa, né? O mesmo ser humano. Um lado colocou elástica sem tensão nenhuma e o outro lado colocou a tensão, se eu não me engano, de 40%. O lado do 40% drenou mais desde o começo, 24, 48 horas e 120 horas pós-operatório, e a dor também diminuiu mais rápido do que do outro lado. É a mesma pessoa, né? Então é uma avaliação pareada que a gente fala, é o indivíduo contra ele mesmo, né? O mesmo procedimento dos dois lados, e aí é aleatório qual lado eu vou colocar com tensão, qual lado eu vou colocar sem tensão, é aleatorizado, então fala, esse lado eu caprichei mais na cirurgia, eu vou pôr a bandagem e o outro lado... Não é isso, né? Então, tem estudos que estão mostrando. Para edema em especial, eu queria chegar nesse ponto... Edema é muito bom. Para edema em especial, os estudos que têm um pouquinho de controle já conseguem mostrar melhoras. Aqueles que são feitos com rigor mesmo, que têm estratégias de medição corretas, que têm estratégias do uso da bandagem correta, que é com baixa tensão, né? O edema
precisa colocar tensões elevadas, nem deve, né? Nem deve. Esses estudos todos têm mostrado em linfedema, em pacientes com câncer, pós-cirúrgicos, todos esses casos de edemas traumáticos, né, seja por cirurgia, seja por trauma mesmo, todos eles, as bandagens elásticas apresentam um efeito resultado muito positivo quando usado com tensões pequenas. Né? E na prática o que a gente vê, que é em especial, quando a gente tem diferenças de tensões, então, por exemplo, eu uso a bandagem cortada, né, fazendo aranha, fazendo, sei lá o nome que a pessoa quer dar para isso, leque, aranha, não sei o quê. Quando eu chamo de polvo. Polvo, muito bem, olha lá. O polvo, a lula, o que for, né? Se a gente cortar, né, e colocar diferentes tensões, ou aquela que eu vou te indicar, né, vou indicar você para você, tem a bandagem que ela já tem os furinhos, né? Que você, isso já gera uma diferença de tensões, né? Então tem lugar que a bandagem está colada, tem uma tensão, o buraco não tem tensão nenhuma. Não tem tensão. Então, isso faz com que o nosso subcutâneo ele fique enrugado de maneiras diferentes. E a partir daí a gente consegue estabelecer um fluxo melhor. Linfático e sanguíneo. Linfático e um fluxo que cada vez mais a gente dá valor, que é da fáscia, né? Que é do líquido intersticial, conseguir circular com melhor qualidade. As pessoas têm ainda, infelizmente, demorado para aprender um pouco mais disso, mas já tem muita informação. E o que é legal de você fazer isso é que você pode colocar a bandagem elástica e se você usou cortada ou se você usou aqui toda furadinha, você pode usar o laser junto. Então eu coloco, ela já durante a terapia ela já começa a fazer efeito para mim e eu vou usando o laser nos espaços, né? Então eu ganho tempo fazendo isso, eu já aproveito o efeito elástico junto do tratamento, né? Essa minha amiga que vende, nós inclusive num congresso uns anos atrás, eu gravei até um videozinho com ela falando dessa utilidade. Você chegou a ver o vídeo? Você viu esse vídeo? Deixa eu explicar, gente. Porque tem gente que tá rindo da nossa cara, Lê. A bandagem é da Fisiovital, mas foi um pedido nosso da Fisiovital que a gente não fizesse propaganda sobre produtos, porque aqui não é o local, a gente não quer falar marca nem nada disso. Então, o Alê tá até brincando e tal, porque a bandagem é nossa, mas a gente, né, eu acabei fazendo, mas a gente não é o objetivo. O objetivo é a gente ter essa conversa franca, assim, quem quiser falar bem, falar mal, o que quiser falar, é porque a gente está trazendo profissionais bons para poder estar dando o máximo de informação para todo mundo. Então, vai lá. É que é muito difícil encontrar essa bandagem, né? O Mauri falou, a gente pode usar até as agulhas, né? Pode colocar até agulha junto, tanto se tiver um ponto de acupuntura ou um ponto que você quer tratar um trigger point, ou usar como eletrodos para tecidos mais profundos, você coloca as agulhas, prende os crocodilos, jacarés nas agulhas e passa corrente elétrica. São imensas possibilidades porque ela já é toda furada, né? E aí, por que eu quero falar? Porque tem muitas pessoas que podem estar aqui acompanhando a gente que nunca ouviram falar sobre isso. Tá aqui a Aline Figueiredo falando que, boa dica. É uma bandagem que faz a diferença, entendeu? É uma bandagem que faz a diferença, porque é prática para a gente trabalhar. Obrigada. E tem muitos benefícios, né? Tem outras bandagens que são muito parecidas, todas são, mas ela é muito diferente, é muito difícil encontrar essa bandagem, por isso só a gente que tem mesmo, Não, eu entendo, eu acho ótimo, até eu tô falando aqui, o Maurinho, que a bandagem é top, um monte de gente falando, eu agradeço a todos vocês, realmente,
eu fico muito feliz com tudo isso. Realmente, e o Alê realmente me mostrou um monte de usos da bandagem furada que eu não tinha nem noção, porque foi trazida, eu lembro que eu te contei, para oncologia. Então, depois que eu conversei com você, Sonaf, o quê? A gente tá velho ali, vamos lá. 17, não lembro mais. Sonaf 17. 17. Você me ensinou um mundo ali, me deu um mundo de informações, aprendi muito com você sobre isso e sobre laser. Então, aí a gente começou a criar essa amizade, esse contato, né? A partir daí. Olha, que coisa mais legal, ó. Veja que coisa legal, Ju. Nós temos fotobiomodulação, lasers ou LED, como um grande recurso para drenagem, para melhorar a drenagem de edema em pacientes pós-mastectomia. E nós temos também a bandagem elástica como um recurso indicado para isso, com bons resultados científicos e tal. Muito. Tem até pesquisa no INCA agora sobre isso, né? Que estão fazendo. Se eu tenho a possibilidade de agregar as duas coisas, usando o laser com a bandagem colocada, é uma segurança maior para o paciente, para não ter que ficar remove bandagem, coloca bandagem, porque essa pessoa já tem a pele mais delicada, mais sensível. Talvez ela está passando por radioterapia, que deixa a pele muito mais delicada. Então, olha, eu estou usando um recurso junto com o outro, sem ficar machucando a pele da pessoa, porque o desenho arquitetônico, né, da bandagem me permite usar o laser junto, né? Então, os 3 dedos, né? Os 3 dedos, né? A terapia multimodal. Acrescenta aí, Maureen, terapia multimodal de 3 dedos, que aí eu coloco você e o Luizão, 2 amigos meus do coração juntos numa frase só, terapia multimodal de 3 dedos. Então a gente tem essas possibilidades, né? Agora, me faz confusão, e eu já vou emendando aquilo que a gente conversou antes e tal, sobre as bandagens, né? Me faz muita confusão algumas pessoas falarem de bandagem elástica para estabilização. Aí coloca muita tensão que ela também estabiliza. Não, peraí. O negócio não foi feito para isso. Calma. Então, se fosse uma bandagem só servisse para tudo, a gente tinha uma só. Ninguém ia ser imbecil de ficar fazendo um monte de coisa diferente se servisse para uma coisa só. Então, calma lá, né? Nós precisamos ponderar bastante, porque não é tão simples assim. Quando nós precisamos enrugar a pele para produzir uma melhora da fluidez dos líquidos que estão no subcutâneo, a bandagem elástica é muito interessante. Quando nós queremos trabalhar com uma cadeia de movimentos e melhorar a transmissão de energia numa cadeia de movimentos, a bandagem hiperelástica é mais interessante ainda que a elástica, pela constituição dela, pela distensibilidade dela, não bloquear movimentos, ajudar em alguma determinada linha, né, de ADN que eu quero produzir, seja na neuro, seja no esporte, seja onde for, né? Então nós temos diversas possibilidades com um potencial maior para uma ou outra bandagem. Dependendo da onde. Dependendo dos seus objetivos, dependendo das suas necessidades, dependendo da preferência do paciente, não é? Sim. E nós temos também um tipo de bandagem que tem uma competência incrível para a estabilização articular, com um papel biomecânico e contentor muito grande, muito que é a maior. Rígida. É a rígida. Que o Rafa é um craque nisso, né? Agora, quem trabalha com esporte e não sabe usar bandagem rígida, ele precisa rever alguns conceitos. Tem que estudar. Precisa rever alguns conceitos. Você estava falando, por exemplo, com o Bruninho, que é físio do basquete do Pinheiros e da seleção brasileira, né? Ele trabalha aí com jogadores que são da NBA, trabalha com jogadores que já foram da NBA, trabalha com jogadores craques de bola que jogam aqui no Brasil, aqui na Europa, enfim. E aí ele vai chegar e vai falar com o atleta dele:
que está na NBA e que usa uma bandagem rígida, vai falar pro cara, ó, então, a ciência fala que você não devia usar, porque depois de 20 minutos essa bandagem não tem estabilização que você pensa. Legal. O cara vai olhar pra cara dele e vai falar, beleza, meu irmão, Beleza. Então amanhã eu trago o meu fisioterapeuta pra cuidar de mim. Que vai falar diferente. Valeu. Um abraço. Porque pra mim faz a diferença. Tem que ver o que ele Entendeu? sente também, né, cara? É diferente. Então, e aí vem todas as condições, né? Em quais condições que foram utilizadas. Uma pessoa transpira mais, uma pessoa transpira menos. Né? Uma bandagem de uma marca tem uma cola de um jeito, outra tem outro jeito. Um cara teve acesso a um tipo de limpeza na pele, o outro tipo de limpeza na pele e tal. Então nós temos... Pelos. Exatamente, nós temos no geral, né, excelentes efeitos de uma boa bandagem feita no dedo, no tornozelo, no joelho. Estava nas Paralimpíadas do Rio de Janeiro, e aí chegou uma atleta paralímpica belga, que depois que eu fui saber que é a top das galáxias, a mulher 6 vezes campeã do mundo, top. Não sei quantas medalhas paralímpicas, uma monstra. E ela não estava conseguindo treinar porque o joelho dela, que é o que a tornou uma atleta paralímpica, né? O membro inferior dela foi esmagado por uma queda de um cavalo em cima, né? O cavalo caiu por cima e esmagou mesmo, né? Então ela tinha uma deformidade gigantesca. E aí ela falou, olha, tem alguma coisa que vocês podem fazer pro meu joelho? E o joelho dela simplesmente assim, não tem nenhum ligamento íntegro, a musculatura é que segura mesmo, né? Esse era o caso dela. A musculatura é que segura e os ossos também deformados. E aí então eu olhei e falei, vamos tentar. Posso tentar uma estratégia? Posso tentar uma estratégia? Ela, eu vim aqui procurando alguma estratégia, porque eu tô perdida. Eu não tô conseguindo dar 3, 4 trotes, parece que vai desmontar minha perna. Imagina. Vamos lá. Aí peguei um rolo lá de bandagem rígida e fiz o X, né? Só que assim, como ela não tinha nenhum ligamento íntegro, eu fui na pia no que estava atrapalhando mais, estava causando maior desconforto, não sei o que, fui para lá, para cá, não sei o que, e determinei fazer lá 2X, né? 2X. Um X medial, um X anterior. Então fiz tudo, a gente tinha todo o material lá, fiz tudo, tal, âncora daqui, âncora dali, limpei muito bem a pele, âncora aqui, não sei o que, tal, beleza. Fica em pé. E ela, nossa, o que foi? Estabilizou. Parece antes do meu acidente. Nossa. Mas isso aqui não vai tornar ilegal as coisas, né? Aí ela falou, não, bandagem pode usar, não tem problema algum. Eu tá bem, então pronto. Aí isso já era aí para 11 e pouco da noite. Então, vai embora, amanhã a partir das 2 eu tô aqui, volta. Ela, amanhã eu vou treinar de manhã, volta. Voltou no dia seguinte, treinou, imagina, um cavalo, que ele fica raspando na sela, um calor do Rio de Janeiro, né, tal. Ela voltou, ao invés de 2 muletas, só uma, e falou, olha, isso aqui me ajudou demais. Você pode trocar para mim, porque ficou um pouco suja, não sei o que e tal. Claro, você pode vir aqui quantas vezes por dia você quiser, já está lá na sua prescrição, já escrevi no seu prontuário como foi feita essa bandagem, você pode voltar, qualquer colega meu vai conseguir fazer. Vai conseguir fazer. A gente teve capacitação, né? Sim, foi um treinamento grande. Para todo mundo, para poder estar lá. E aí, o que aconteceu? A mulher foi medalha de ouro. Entendeu? Ela não estava conseguindo ficar em cima do cavalo, e a mulher foi medalha de ouro, sabe? Então isso se eu fosse olhar só a ciência... Mas assim, vamos lá, ciência também a gente tem bons resultados, porque eu acho que é macônio, né? A gente tem bastante coisas sobre o joelho macônio, então acho que
né? A gente, até a ciência já mostra que para muita coisa McConnell tem serventia. Sim, tem muita sustentação. Tem muita sustentação. Mas eu não tenho nenhuma sustentação para uma pessoa que não tem nenhum ligamento no joelho. Ninguém estudou isso, porque quantas pessoas a gente tem nessa situação no mundo, entendeu? Só que biomecanicamente, faz sentido. Uma coisa rígida, prendendo partes, né, pode dar uma grande sustentação mecânica. Sim. E é por isso que não dá para a gente utilizar elástica. Tem que ser rígida. Né? Não, mas tem que ter um conhecimento de biomecânica, né? E aí a gente volta para todo o início da nossa conversa, que é o que você falou, que você estuda todo dia, estuda o tempo inteiro, e que é uma coisa que, infelizmente, com a pandemia, mas que vocês estão conseguindo fazer de dar muita informação, e tá vindo vários cursos online, né? E várias discussões, e então, assim, acho que o profissional tem que realmente olhar todas as possibilidades que ele tem de material de uso e estudar aquilo para poder ter esse raciocínio clínico rápido que você teve. Porque você também não pode estar lá no meio de uma competição, parar, pensar. Não, você tem que... É raciocínio clínico, de trabalho, de estudo, de perspicácia, de tudo que você estudou. Então é isso mesmo ali. Eu acho que o profissional de fisioterapia, graças a você e graças a vários outros profissionais, o Rafa, que estão aí dando a cara e dando muita informação para o pessoal, acho que está mudando muito a visão que as pessoas têm do fisioterapeuta, graças a vocês, e o trabalho que vocês podem fazer também. Então está mudando para todo mundo. E aí... eu tenho que, infelizmente, começar a encerrar nosso vídeo, porque já vamos chegar a 1 hora, senão o Instagram vai cortar a gente não vai poder dar tchau para ninguém. Então eu queria te agradecer muito por ter vindo aqui. Eu adorei conversar com você, foram várias histórias, assim, que eu anotei várias, assim, tô com meu caderno aqui anotando tudo que você me falou, até para estudar depois fotobiomodulação. Você não tem ideia, eu vou agora para o Google dar uma estudada. Então, muito obrigada. Dá um tchau para as pessoas, você pode se despedir, você tem um tempo para falar. E um conselho para todo mundo aí que está vendo a gente. Qual conselho que você daria para esses fisioterapeutas todos? Eu acho que o conselho é relacionado a uma coisa que eu li, né, esses dias aí na internet, né, que, por favor, as pessoas aprendam dessa vez, vivendo essa pandemia, vivendo isso que é raríssimo a gente viver uma coisa dessas, né? Aprendam que estudar é muito importante. A gente não vai sobreviver no mundo de blogueiros e influencers. Não. Essas pessoas contribuem muito pouco ou nada para a evolução da humanidade. Pelo contrário, né? Muitas delas ganham muito dinheiro explorando a burrice de quem as acompanha. Então, estudem, pelo amor de Deus, aqueles minutos que você passa ouvindo um influencer ou um blogueiro falar um monte de asneira, por favor, use esses minutos preciosos para estudar. Né, Luizão? Dá para estudar muita coisa, entendeu? Tem um monte de podcasts maravilhosos, gratuitos, que você aprende em 3 minutos por dia. Procura nos podcasts que você tem no Spotify, no iTunes, aonde você quiser. Dá para aprender muito com 3 minutos por dia. Quantos minutos você fica por dia vendo um blogueiro, um influencer, falar um monte de asneira? E agora que nós estamos precisando de gente inteligente, cadê? Porque esses caras formaram um exército de estúpidos. Né? Inclusive da nossa profissão, da fisioterapia. Um monte de gente que prefere seguir o influencer e repetir o que o influencer fala do que estudar, do que verificar a fonte de informação. Então vai estudar, cara, pelo amor de Deus. Esse é o grande conselho que eu dou para as pessoas. Por favor, vai estudar, porque é assim que a gente consegue ajudar a humanidade a evoluir.
Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê quanto estúpido a gente é. E aí você vai estudar mais. Né? O Maureen me passou um vídeo outro dia e, curiosamente, 2 dias depois o Luizão postou outra coisa do mesmo assunto. Né? Que a gente tem um efeito estudado pela psiquiatria, né? Se eu não me engano, Henning-Kruger, que se pronuncia, que a pessoa, quando ela sabe quase nada ou nada de um assunto, quando ela fala daquilo, ela fala como se ela dominasse e ela cria alguma coisa. Quando ela começa a aprender um pouco, ela se cala totalmente, porque ela viu que ela estava falando um monte de merda. E quando ela aprende muito sobre aquilo, ela fala pouco. Dunning-Kruger, né? Obrigado, Isabel. Dunning-Kruger. Ela fala pouco, porque ela sabe que tem muito para aprender. Então eu acho que é isso que a gente precisa. Né? A gente precisa disso. Estudar mais. A gente precisa, mesmo que sejam 3 minutos escutando alguém que sabe o que está falando, né? Bons podcasts, por exemplo, você pode ouvir em qualquer lugar. Descendo do elevador na sua casa até chegar no seu carro, você consegue aprender. Ao invés de ficar ouvindo o imbecil falando mentira, que o suco de tomate com polenta faz você virar um gênio. E os caras começam a tomar suco de tomate com polenta, pô. Tem que cair mais na real. Tem que estudar mais, né? E queria te agradecer muito. Admiro demais a tua história, a tua forma de viver, as coisas que você faz são inspiradoras, né? Eu já te falei isso pessoalmente e faço questão de repetir. Obrigado pela oportunidade de estar aqui contigo, de reunir algumas pessoas que eu gosto tanto por perto aqui, né? Num momento de bate-papo. Desejo todo sucesso, toda saúde, todas as coisas boas e que tudo fique muito bem, que acabe logo essa coisa. Também acho. Não aguento mais, Ale. Um beijo, meu amigo. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui. Maureen, vamos se falar para a gente fazer um vídeo também. Vai ter o seu congresso agora, né, em maio. É agora em maio, né? Vai ter agora em maio, sim. O congresso do Maureen tá organizando com outros grandes amigos nossos. E aí depois um monte de programações que eu vou pedir ajuda para você ajudar a divulgar. Que tem muita coisa com gente top do mundo que a gente vai conseguir aproximar. É só mandar que a gente faz toda a divulgação com vocês. Obrigado, beijo, acho que a gente tem 2 segundos. Um beijo, gente. Obrigada. Beijo enorme. Fica com Deus. Valeu, obrigado, viu? Obrigado.